Eu vou conversar agora com o Preto Zezé, que é presidente da CUFA, Central Única das Favelas. Preto Zezé, muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui no Poder Expresso no SBT News. E queria já começar essa entrevista lendo um trecho de uma coluna sua, que eu acho que vai nos ajudar a refletir muito nesse momento. Essa tua coluna, você diz o seguinte: a respeito dos atos golpistas de domingo. Eu vivi quase a vida toda em movimentos sociais de base para enfrentar a desigualdade, as injustiças e para ter mais democracia no meu país. Cresci numa cultura questionadora e rebelde. Na minha época de rap, a coisa era ainda mais radical, pois nos meus devaneios prevíamos que iríamos tomar o poder e instalar um novo e alternativo. Era só devaneio mesmo, pois não sabíamos os caminhos nem tínhamos força e condições para tal. Aí depois você diz o seguinte: o tempo passou e provou que buscávamos apenas equilíbrio social e participação ativa. Para isso era preciso organização, trânsito, diálogo e construção de pontes com a sociedade, que é o que a gente não viu acontecer em relação aos atos deste domingo, né, Preto Zezé? Eu queria uma avaliação tua, inclusive, para comentar essa história aí. Quer dizer, me chama muita atenção quando você diz: nos meus devaneios, prevíamos que iríamos tomar o poder e instalar um novo. Só que, no final das contas, o único caminho era o da democracia. E aí, diante disso, como é que você analisa o que aconteceu domingo? Muito bem-vindo. Eu falo. Primeiro, é um prazer estar de volta aqui no Poder Expresso. A última vez que a gente esteve aqui foi na época da pandemia, foi uma época mais difícil ainda. Fico muito feliz de estar de volta. O meu artigo na Folha, ele vai trazer uma abordagem falando um pouco quando eu era mais novo. Eu era bem sectário, era bem radical, e mesmo assim a gente ainda não tinha feito algo parecido com o que aconteceu domingo. Mas eu penso que aquilo dali é um grupo de pessoas extremamente sem perspectiva, porque você não tinha objetivo nenhum. Acho que o objetivo mesmo era de moralizar o poder mesmo, de fazer aquilo que eles fizeram. Mas você vê que não tinha ali um objetivo claro. E eu acho que a sociedade não suporta mais aquilo, é tanto que as pesquisas estão dando que muita gente rechaçou aquilo, que muita gente não quer aqueles métodos e que aquilo fique bem registrado para que não aconteça mais, né? E a gente também não pode, ao mesmo tempo, por outro lado, também coloco no artigo, que é necessário também um pouco refletir sobre as motivações, as indignações das pessoas. A gente saiu de uma eleição extremamente apertada, concorrida, onde as pessoas divididas também, né? A gente já vive há um longo tempo essa coisa de votar contra algo para que outro não ganhe. A gente nunca viu muito esse tempo de votar a favor de algo. O debate sobre projetos, sobre propostas de país, muitas vezes ficam em segundo, terceiro plano, e a gente acaba discutindo as pessoas e entrando nesse debate mais rebaixado, né? E aí a imagem de domingo é a imagem de degradação total de qualquer possibilidade de construção de ponte, de diálogo, né? É uma tentativa realmente de golpe que não deu certo. Aquilo, inclusive, rechaçado por mais de 34 líderes de nações no mundo todo. Ali fique claro, não foi contra um partido, uma pessoa, é contra o próprio país, né? Apesar de se dizerem patriotas, a destruição que se causou contra os próprios símbolos nacionais. E olha que eu sou um cara crítico, eu acho que a democracia tem que melhorar, a justiça também é inacabada, a justiça, a gente sabe, principalmente pobres, em favela, quando procura a justiça, a gente sabe a dificuldade que é de acesso, é um judiciário ainda muito distante das aspirações populares, o próprio mundo político também administra muito em causa própria e pouco em causa da população, e o próprio poder central das políticas públicas precisa estabelecer agora novos parâmetros de diálogo e comunicação com esse novo Brasil que está aí, conectado, crítico, religioso, bem dividido, bem segmentado, e que a gente precisa pensar um projeto de país que possa construir de novo pontes e a unidade necessária para a gente se construir como nação. Você diz aí, né? O judiciário é muito distante das causas populares, mas aí no final das contas nada justifica a tentativa de golpe, né, Preto Zezé, que é o que você está ressaltando também, né? Com certeza, nada justifica, e está provado, inclusive, que a democracia ela não é legal, precisa de ajuste, precisa muito. É inacabada, tem vários problemas no Brasil, ainda tem, mas só com mais democracia que nós podemos resolver, nunca com menos. Então a gente precisa ampliar ainda mais a democracia que a gente conquistou, os canais de participação, envolver a representatividade das pessoas
para que elas tenham a democracia, principalmente a política, como forma de linguagem, e não o que a gente viu acontecer domingo, que já perde até adjetivos razoáveis para a gente classificar aquilo que aconteceu. Em relação a todo esse processo que terminou culminando nessa tentativa de golpe e a invasão às sedes dos três poderes, a gente viu toda uma cultura de ódio e de fake news sendo propagada, né? E esses apoiadores desse ato golpista vieram com esse discurso de ódio e, insisto, fake news. Você, inclusive, foi alvo, e alvo recente, de fake news por parte desses grupos, né? Não, a mentira, inclusive o ódio, se tornaram ferramentas de um novo momento político. Por isso que a gente vai ter que mudar, inclusive regulamentar essas ferramentas. São espaços onde as pessoas agem como se fosse terra de ninguém, destruindo reputações, colocando a vida das pessoas em risco, expondo as pessoas, né? E isso fere, porque um filho, um marido, uma esposa, um parente nosso vê uma notícia dessa, fica muito atingido e muitas vezes não tem volta, porque a capacidade com que a resposta vem é bem aquém da possibilidade que essas fake news atingem, né? A gente viu na pandemia, eu vi gente morrer porque acreditava que a vacina tinha mais vírus, que a vacina tinha um chip, que a vacina alterava o DNA, ou seja, um movimento de desinformação que é um dos eixos da nova política de ódio no momento em que o ódio virou para uma política no Brasil. Então é muito perigoso. A gente todo mundo vai ter que se adaptar a essa realidade, porque esses grupos não vão deixar de existir, eu não acredito, eles vêm fazer mais coisas. Essas práticas elas não vão sair do repertório da política e a gente, com a estrutura da democracia que passou pelo seu maior teste, vai ter que aprender a lidar e não deixar que essas questões se repitam. Preto Zezé, até para deixar claro para quem está acompanhando a gente, entre essas propagações de fake news desses grupos de extremistas, uma delas, uma das mensagens associava você à facção criminosa, e não só o seu nome, mas o nome de outras pessoas de comunidades. Essas pessoas das comunidades, você diria que estão entre grandes vítimas mesmo desta propagação de desinformação? Vocês têm algum estudo nesse sentido na CUFA? A gente tem inclusive do impacto dessas informações, né, mentirosas, né, que são as chamadas notícias falsas, fake news. A minha preocupação é que o alvo disso muitas vezes não é nem diretamente atingir a pessoa, mas é colocá-la no lugar de descrença, de falta de credibilidade, de desrespeito, confundir as pessoas. Ainda bem que o nosso trabalho é muito sólido, o trabalho da gente é muito transparente, nossa conduta é totalmente lícita, e isso não nos atinge, porque nós temos muitos anos, não chegamos agora, estamos há 30 anos. O mais interessante foi que pessoas, inclusive, que consomem essas notícias em grande volume, foram as mesmas que denunciaram, inclusive, dizendo que conheciam o nosso trabalho. Muita gente, policiais, pessoas que têm um pensamento, inclusive, mais à direita, conservador, mas que nos respeitam o nosso trabalho. Muitos deles, inclusive, colaboraram durante a pandemia e foram os primeiros a dizer, não, cara, isso aqui é muito ruim, isso é muito prejudicial, a gente conhece você, a gente conhece o seu trabalho, isso aqui não é verdade, não se preocupe, a gente vai disseminar em vários grupos que é mentira e tal. E eles, inclusive, foram rechaçados dos próprios grupos que eles fazem parte, onde essas notícias foram divulgadas. Então, mostra que há também um espaço, mesmo a pessoa tendo um pensamento mais conservador, ou seja, mais de direita, a pessoa ainda está dentro do limite de bom senso ali, de não aceitar certo tipo de coisa. Então, eu penso que há também um espaço, junto a essas pessoas, uma parte delas, porque tem um outro núcleo que é impenetrável, que é um núcleo mais fanático mesmo, mas tem uma parte também considerável que a gente ainda pode conversar, ainda pode civilizadamente discutir questões. Preto Zezé, e em relação a isso, é importante quando você destaca, né, que pessoas, mesmo de grupos mais conservadores, também saíram na defesa de vocês, para poder deixar claro que não dá para generalizar, né? Extremista existe em todos os cantos e a gente não pode generalizar esse comportamento extremista como sendo representante de um grupo de pensamento político como um todo. Faço isso até para ressaltar que a gente já fez entrevistas anteriores com o Preto Zezé e sempre você faz questão de ressaltar que a CUFA é uma organização apartidária, né? Que fique bem claro isso quando a gente está fazendo essa conversa aqui a respeito das consequências desses atos de domingo e também sobre esse problema da fake news, né?
Sim, a CUFA ela nem participa de processo eleitoral, o nosso foco são as políticas públicas, até porque nós entendemos que esses gestores estão aí para fazer gestão de recursos que são da sociedade, não dos partidos e não dos políticos, e eles estão agora na gestão para ser funcionários das nossas causas, para nos servirem, né? E quando um gestor é o poder, depois da eleição, ele não está representando mais o partido dele ou o grupo político dele, até porque ele vai passar uma rua num lugar, ele vai construir um hospital, o benefício que essas obras causam não é só para os eleitores dele, é para todo mundo. Então você passa a ser gestor, no caso do Lula, gestor para 215 milhões de pessoas, ou de um prefeito ou do governador, para os moradores daquela cidade ou daquele estado. Então, para nós está bem claro que a nossa interlocução, a nossa conversa com a estrutura de poder visa construir políticas públicas sustentáveis, permanentes, para que quando os gestores e os políticos saiam, essas políticas não caiam junto. Então, construir políticas de Estado é muito importante, é central, do que políticas de governo ou de partidos. E aí, em relação a esses projetos, que são projetos para o país, tem essa Secretaria de Políticas para Territórios Periféricos. Era uma demanda antiga do grupo, né, dos grupos que têm movimentos nas favelas, que tivesse algum tipo de secretaria nacional para ter uma atenção que tenha uma visão mais integrada sobre o que é necessário levar até as favelas. No caso, isso vai ser acolhido nessa Secretaria de Políticas para Territórios Periféricos. De que forma, de fato, isso pode contribuir, hein? Eu já fico contente que uma provocação nossa, que eu acho que esse é o nosso papel quanto organização social, sugerir, provocar e pautar os governos com essas agendas importantes. Fico feliz que essa ideia já esteja lá no Ministério das Cidades, fico feliz que essa proposta já tenha assentada e espero que os movimentos sociais tomem a escolha correta para ocupar esse espaço, que vai ajudar muito as favelas do Brasil para discutir economia, para discutir tecnologia, não é só uma questão de moradia. Você não bota só uma pessoa dentro de uma casa, ela precisa de transporte público, precisa de conexão de internet, precisa discutir a criação dos seus negócios, e o nosso foco é nisso, no trabalho concreto, na entrega real. Eu acho que esse espaço vai ser muito importante. Você acredita que o nome vai sair de dentro de alguma das favelas, de dentro desses movimentos que fazem toda essa assistência às favelas mesmo? Eu acho que a sociedade aí junto com o governo vai encontrar uma melhor receita. Eu já estou feliz só em existir o espaço, o governo tem incorporado a proposta e esperamos que os movimentos e o governo cheguem a um consenso de escolher uma pessoa que seja capaz de manter o diálogo, seja capaz de reconhecer a sociedade, seja capaz de dialogar com a diversidade da sociedade, não só com os que pensam iguais, e que entregue políticas públicas, é isso que a sociedade quer. Todo governo tem que entregar e devolver os recursos em forma de políticas públicas para a sociedade. Só para ir concluindo já, Preto Zezé, eu vou puxar um vídeo aqui que você inclusive postou nas suas redes sociais, que foi da posse da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Deixa eu puxar aqui porque eu vou ouvir para saber inclusive por que você escolheu esse trecho para poder divulgar nas suas redes sociais. Nós estamos aqui porque a gente tem um projeto de país. Um projeto de país onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços de tomada de decisão, sem ter a sua vida ceifada com 5 tiros na cabeça. O vídeo é um pouco maior, mas é esse o início e eu queria o seu comentário da escolha desse vídeo, desta fala da ministra Aniele Franco, que tomou posse num evento no Palácio do Planalto nessa quarta-feira. A posse no Planalto estava prevista para segunda, mas justamente por causa da depredação que houve lá com os atos golpistas, só ocorreu de fato na quarta. Eu acho que são uma das escolhas muito simbólicas, né, de você ter mulheres negras, indígenas, agora ocupando um espaço de poder. Eu acho que é um pouco entender o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que esses grupos ficarem visibilizados. Agora tem espaço para estar ocupando o poder central e agora tem espaço também para entregar políticas públicas
para os seus pares, para os grupos que muitas vezes são coadjuvantes ou até são tirados da própria política pública. Então, acho que cumpre um papel mental a figura da Sônia Guajajara, da Aniele, que traz esse legado da irmã dela. A Aniele, que é uma menina que veio da favela da Maré, então uma pessoa de favela virar ministra de Estado é um momento novo no Brasil. Espero que isso, inclusive, se torne comum, se torne natural, para que a gente nem precise mais comentar de onde as pessoas vêm, que cor elas vão, que sexo elas têm, para que a gente comece a tratar isso como uma coisa de pacto civilizatório, uma coisa de institucionalidade, uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, não é uma coisa excepcional. Então, aquele momento, para mim, é muito marcante, porque é uma quebra. A gente sabe que esses espaços geralmente são ocupados pelo mesmo perfil de pessoas, homens e tal, e quando tem uma quebra dessa de pessoas que ocupam espaço de poder, é muito importante, porque reflete outras sinalizações e mostra que o Brasil está mudando, e espero que mude para melhor. Preto Zezé, presidente da CUFA, Central Única das Favelas, muito obrigada por conversar conosco aqui no Poder Expresso no SBT News. Uma vez mais, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço e estamos conectados. Precisar é só chamar.